Bom, como em todas as terças-feiras, quem chega para conversar com a gente hoje é o Dr. Cristiano Stivaletti, ele que é médico e fala sobre um tema muito importante de saúde, a esclerose múltipla. Dr. Cristiano, bom dia, bem-vindo. Bom dia aos ouvintes do Nova Brasil, bom dia para você que está ouvindo a gente nessa manhãzinha chuvosa e gostosa, né, Ariane? Menino, todo dia tá assim, né? A gente não tem uma novidade na previsão do tempo aqui no Nova Manhã Brasília. É chuva todo dia. É bom que quase nem precisa atualizar a previsão do tempo. É isso, já economiza um trabalho nosso. Doutor Cristiano, conta pra gente, então, o que é a esclerose múltipla, como é que ela funciona? Bom, tecnicamente, tudo na medicina, tudo no nosso corpo, que a gente dá o nome de esclerose, é porque é um endurecimento, é alguma coisa que endureceu. Então pode ter aterosclerose, que é um endurecimento das artérias, pode ter esclerose na retina, e pode ter a esclerose no sistema nervoso central, né? Então, por algum motivo, algumas áreas do sistema nervoso central, elas sofrem uma morte local de neurônios. E essa morte local de neurônios causa uma fibrose, então essa fibrose fica com aspecto endurecido. O nome da doença já é esclerose múltipla, porque ela acontece em vários lugares, e são lugares aleatórios, né? Cada paciente de esclerose múltipla tem as suas áreas de morte de neurônio. Não se sabe ao certo, né, as causas dessa mortandade de neurônios em locais específicos, mas se tem uma ideia assim de que tem alguma coisa a ver com a nossa própria imunidade. Então seria uma doença autoimune, né? Uma doença onde o próprio corpo está se atacando. E como não se sabem as causas exatas, fica muito mais difícil a gente montar uma política de prevenção para isso, né? Quase não tem como prever e quase não tem como se precaver, né? É uma doença realmente bastante séria que nos pega de surpresa, geralmente. Ô, doutor, e geralmente ela acomete pessoas mais novas, pessoas mais velhas, dá para traçar um perfil nesse sentido, não? Tem uma preferência aí por quarta e quinta década de vida, certo? Então, seria entre os 30 e os 50 anos a maior parte dos surgimentos da esclerose múltipla, mas ela pode aparecer em idades muito, muito precoces, né, na adolescência, pode aparecer na velhice, né? Mas a maior parte dos diagnósticos são feitos aí entre os 30 e os 50. E tem uma predominância, uma preferência por mulheres, né? 3 a 4 mulheres acometidas para cada homem. Então, a gente já tem alguns dados, né? É uma doença autoimune, tem alguma relação familiar, mas não é bem estabelecida. Tá. E geralmente acomete mais mulheres, geralmente na faixa entre os 30 e os 50 anos de idade. Agora são 8h40, a gente está conversando com o Dr. Cristiano Stivaletti, é médico e hoje está falando com a gente sobre a esclerose múltipla. Doutor, quais são então os sinais, né? Quais são os sintomas dessa doença, dessa condição, se é que ela é uma doença que não seja silenciosa e que se manifesta de alguma forma no começo? Bom, como cada pessoa tem as suas áreas de acometimento, cada pessoa tem uma doença diferente, né? Então, a esclerose múltipla não é uma doença única. Cada pessoa apresenta um quadro particular, um quadro seu, digamos que é uma doença, então, personalizada. Dependendo da área onde acontece essa morte de neurônios, vai ocorrer uma falha na apresentação neurológica, né? Então ela pode ser motora, atingindo algumas partes motoras do nosso corpo, ela pode ser sensitiva, então ela atinge sensibilidade em áreas específicas do corpo, e ela pode atingir outros, dentro do nosso encéfalo, dentro do nosso cérebro, outras áreas de memória, áreas cognitivas, áreas de emoção e assim por diante. Então, é uma doença realmente muito particular, muito personalizada, como eu falei. Cada paciente
apresenta e a doença se mostra em cada paciente de forma diferente. E é uma doença tratável, doutor, ou são colocados ali cuidados paliativos para dar mais qualidade de vida à pessoa? Então, nas primeiras fases da doença, é uma doença que se administra, né? Não é uma doença que a gente consiga ter um controle absoluto sobre ela. Mas as medicações, elas diminuem o grau de agravamento. Então, a gente não consegue acabar com a doença, a gente não consegue fazer com que ela pare, mas a gente consegue fazer com que ela diminua, né, a velocidade de progressão, garantindo mais vida, mais qualidade de vida e mais condições, né, por um maior tempo possível para essa pessoa que tem essa doença. É uma doença, como eu falei, autoimune, e ela é degenerativa, ela vai aos poucos atingindo cada vez mais áreas, e ela é uma doença que não tem, por enquanto, cura, né? A gente consegue melhorar a vida, retardar a evolução, mas nós ainda não temos tecnologia para fazer ela parar totalmente, e muito menos ela voltar ao que era antes. E esse tratamento, em geral, ele é medicamentoso? Tem algum outro tipo de alternativa? Geralmente é medicamentoso, né? São drogas imunossupressoras que vão fazer a pessoa ficar com a imunidade mais baixa, já que é uma doença onde a própria imunidade está causando o problema, né? Então a gente tem que fazer com que a pessoa fique menos imune. E daí tem todas as complicações de você ficar menos imune, né? Você vai ficar com menos defesas contra outras doenças. Então, o paciente com esclerose múltipla é um paciente especial, um paciente diferente. Ele não tem a mesma defesa que a gente tem, né? Então, é um paciente que a gente tem que ter sempre cuidado, atenção. Um paciente que merece o nosso respeito, porque é uma doença realmente muito difícil. Tá aí. Esse foi o Dr. Cristiano Estivaleti, sempre com a gente aqui às terças-feiras, hoje nos explicando um pouco mais sobre o que é e como funciona a esclerose múltipla. Doutor, muito obrigada. Como a gente só conversa agora no ano que vem, um feliz ano novo para o senhor. Feliz ano novo para você também, Ariane, pro Diego, que deve estar nos ouvindo de longe, pro Milton, aí, que é o nosso operador, para toda a equipe da Nova Brasil e para todos os ouvintes maravilhosos dessa rádio. Obrigada, doutor, e valeu pela parceria aí nesse 2022. Muito obrigado, feliz ano novo para todo mundo. Valeu.